Amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos que nos assistem nesta oportunidade de culto. Hoje, quarta-feira, culto de oração e doutrina. Temos mais esta oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e eu quero convidar você a se desvencilhar dos seus problemas, a tentar ao máximo concentrar a sua atenção na palavra do Senhor que será ministrada nesta noite, nos hinos que serão entoados, pois certamente o nosso Deus tem algo preparado para as nossas vidas. Eu quero convidar você para uma rápida palavra de oração e logo depois nós teremos o nosso ministro de música, irmão Wendel, entoando 2 hinos do nosso inário Cantor Cristão. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pelo sustento, pelo Teu cuidado a cada dia dispensado sobre as nossas vidas. E acima de tudo, nós te somos gratos pela Tua tão grande salvação. Apresentamos todos os Teus servos que estão conosco nesta noite, que a Tua bênção seja derramada sobre as suas vidas e que todos possam ter o discernimento espiritual vindo do Senhor para compreender a Tua boa, santa e agradável vontade. Sê com o Teu povo, abençoa os Teus servos que irão adentrar no decorrer desta transmissão, que todos nós possamos ser alcançados pelo Senhor. Abençoa também, ó Deus, as programações da Tua igreja que se seguirão nos próximos dias, especialmente o retorno dos nossos cursos presenciais, que tudo seja de acordo com a Tua santa vontade. Perdoa os nossos pecados e nos ensina para que possamos a cada dia ser conformes o Teu santo propósito. É no nome de Jesus que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, vamos então louvar ao Senhor com 2 hinos do nosso inário, com o nosso ministro de música, irmão Wendel. Irmãos, vamos abrir o nosso Cantor Cristão no hino de número 46. Jesus me transformou, amém? Com alegria louvemos ao Senhor. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer.
Vamos abrir no hino de número 60, ainda do nosso cantor cristão, Coroai. Hino de número 60 do cantor cristão. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus da paz, o Deus da luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroa. Amém. Amados irmãos, eu quero neste momento fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no Salmo 112. A epígrafe do texto diz o seguinte: promessa da vida futura aos piedosos. Eu quero pensar com você quem são os piedosos de acordo com a palavra de Deus. Os piedosos são todos aqueles que possuem na sua vida a característica da piedade. Essa palavra muitas vezes é mal entendida quando nós a lemos na palavra de Deus. O que significa piedade? Piedade na Bíblia está relacionada a uma vida de devoção, a uma vida de proximidade, de comunhão com Deus. Está relacionada ao fato do homem ter uma vida devota, isto é, uma vida consagrada, uma vida que tem como propósito a glorificação do nome do Senhor. Então nós podemos perceber que piedade é uma marca, é uma característica de toda pessoa que de fato foi alcançada pela graça de Deus. Porque a mesma graça que salva é a mesma graça que santifica. A mesma graça que torna o homem uma nova criatura é também a graça que muda as suas atitudes. E nesse salmo nós temos uma promessa destinada a todos quantos seguem uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida de retidão, a todos quantos possuem uma vida voltada para a glorificação do nome do Senhor. E eu quero fazer a leitura até o versículo de número 7. Salmo 112, versos 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos.
A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Que em meio a tantas más notícias, e de fato, sim, as temos recebido através dos meios de comunicação, também através de pessoas ao nosso redor, talvez parentes, vizinhos, todos os dias somos alcançados, atingidos por uma série de más notícias, principalmente as que são referentes ao quadro pandêmico em que nós nos encontramos ainda. Mas que nós possamos, assim como disse o salmista, carregar nas nossas vidas a marca da piedade. Uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida que glorifica o Senhor. E que assim como o salmista declara no versículo 7, que as más notícias não venham atemorizar os nossos corações, pois o nosso coração é firme, é confiante no Senhor. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para mais um momento de adoração a Deus, com o nosso ministério de música, com a condução do nosso ministro, irmão Hélio. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz, lá na cruz. Meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. A fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Tua presença, Tua presença é meu prazer. Tua
presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu amigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Amados irmãos, neste momento vamos dar alguns avisos muito importantes, muito pertinentes. E o primeiro deles é referente ao nosso retorno de atividades presenciais. Nós, segundo a vontade de Deus, retornaremos agora, domingo, dia 16 de junho de 2021, em 2 cultos. Culto matutino às 9 da manhã, culto noturno às 18 horas. Lembrando que nós temos vagas limitadas, inclusive as vagas para o culto noturno já foram completamente preenchidas, só há vagas para o culto matutino. Os irmãos que ainda quiserem se inscrever terão que fazê-lo no culto matutino a partir das 9 horas da manhã. E nós teremos, como já foi dito, 2 estudos diferentes. No culto matutino, nós teremos o início de uma nova série de estudos bíblicos no livro de Ruth. Culto matutino, a partir do dia 13 de junho, às 9 da manhã, com uma série de estudos no livro de Ruth. E no culto noturno, nós vamos ter o início também de uma série de estudos bíblicos no Evangelho de João. O tema acerca do qual nós iremos tratar é sobre a própria pessoa do Senhor Jesus, conforme apresentada no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João. Dia 13/6, às 18 horas. Lembrando aos irmãos que ambos os cultos serão transmitidos no nosso canal no YouTube, youtube.com/ibatistanm, e também serão compartilhados nos grupos de WhatsApp da igreja. Então os irmãos fiquem atentos, os irmãos que porventura não vão ao culto matutino presencialmente, fiquem atentos, pois o link será colocado no nosso YouTube e também nos grupos de WhatsApp da igreja. E também os irmãos que não vão ao culto noturno presencialmente, fiquem atentos também, pois o link do culto também vai ser colocado nos grupos de WhatsApp. Amém? Além disso, amados, eu quero lembrá-los acerca de uma série de observações necessárias para esse retorno. Lembrando aos irmãos que a utilização de máscaras é obrigatória, as cadeiras vão estar separadas, e eu quero pedir desde já aos irmãos que não juntem as cadeiras, até mesmo famílias vão ter que ficar separadas para efeito de organização do culto. Amém? Além disso, na entrada nós vamos ter aquela aferição de temperatura, vamos ter a higienização, e o bebedouro, por enquanto, estará também suspenso. Então os irmãos que quiserem, por favor, que tragam as suas garrafinhas com água, amém? Pois não haverá também o bebedouro, ok? É claro que o acesso aos sanitários será liberado como de costume, amém? Que todos juntos possamos orar, pedindo a Deus que esteja na direção de todo esse retorno de atividades.
Eu tenho dito aos irmãos que aqueles que ainda quiserem aguardar mais um pouco, não há nenhum problema nisso. Cada um age de acordo com a sua consciência. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, se os irmãos quiserem esperar um pouco mais, aqueles que possuem alguma comorbidade, alguma situação em relação às suas saúdes, podem ficar bem à vontade. Entretanto, aqueles que se sentirem bem dispostos, também fiquem muito à vontade para virem cultuar o Senhor. Amados irmãos, então vamos neste momento ver outro aviso referente à nossa oração. Segundas-feiras nós temos a nossa oração às 19 horas, como os irmãos já sabem. Nós estamos vendo a possibilidade de retornarmos presencialmente com a oração, mas cremos que apenas retornaremos no mês de julho. Então, durante todo o mês de junho, nós teremos ainda a continuidade da oração online. Então, nós temos aí sala de oração, às segundas-feiras, às 19 horas. O link de acesso no Meet está também na descrição dos grupos de WhatsApp da igreja. E também, meus irmãos, temos na próxima quarta-feira culto de oração e doutrina, com o retorno do nosso tema na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, culto de oração e doutrina, às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Amém? Meus irmãos, vamos então neste momento ter uma palavra de oração, não nos esquecendo de orar pelos nossos irmãos enlutados. Os irmãos sabem que recentemente o nosso irmão Eduardo Santos perdeu a sua mãe. E também vamos colocar neste momento de oração todos os demais irmãos que no decorrer deste ano de 2021 também perderam entes queridos. Queremos também orar pelos familiares dos irmãos que estão enfermos, quer seja de Covid-19 ou qualquer outra enfermidade, a fim de que Deus ministre a restauração da saúde dos familiares dos irmãos. E também vamos orar pelo retorno da atividade da nossa igreja, para que Deus esteja à frente, conduzindo todo esse processo e que tudo redunde em maior glória e honra do seu nome. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa oportunidade de culto, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, quando na verdade a nossa tarefa primordial é a de agradecer, é a de glorificar a Deus mesmo em meio às lutas pelas quais nós estamos passando. Porque nós sabemos que as tribulações do tempo presente, as circunstâncias adversas ao nosso redor, não há de ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Este mundo é assim. É um mundo imerso no pecado. É um mundo onde nós padecemos muitas vezes as consequências daquilo que nós mesmos praticamos, é verdade. Mas mesmo que não tenhamos praticado nenhum mal, muitas vezes também padecemos, porque nós estamos imersos num contexto mal. E por que Deus permite que tudo isso aconteça nas nossas vidas, com os seus servos? Por exemplo, Jó não havia feito nenhum mal. Mesmo assim, Deus permitiu que uma série de coisas acontecessem em sua vida. Jó perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens e ainda foi acometido de uma grave enfermidade. Mesmo sendo um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, por que Deus então permitiu que isso acontecesse na vida de Jó? Notem que no final do livro, Jó nos traz uma grande verdade. Antes, ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. Mas depois de ter na sua vida todas essas experiências com Deus, através da própria permissão de Deus em relação a esses problemas, a essas dificuldades enfrentadas na trajetória de Jó, Jó declara: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te contemplam. Nós aprendemos então que as próprias provações são permitidas por Deus para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, para que a nossa comunhão com Deus seja estreitada e assim nós possamos aprender a depender cada vez mais dele e não de nós mesmos. Vamos então orar, agradecendo a Deus, inclusive pelos momentos difíceis, porque em todas essas coisas, amados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, em todas essas tribulações sofridas, nós aprendemos da parte de Deus. E todas essas verdades do Senhor, que são aprendidas através das tribulações da vida, são verdades permanentes. São lições que ficam nas nossas vidas e produzem frutos, inclusive para as pessoas ao nosso redor. Vamos então agradecer a Deus. Vamos orar, vamos mais uma vez entrar na presença do nosso Deus em oração. Eu convido você a curvar sua fronte, a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, neste momento nós queremos glorificar o Teu nome, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu total controle e pela Tua total administração em relação à nossa trajetória, em relação às circunstâncias ao nosso redor. Cremos na Tua soberania, no Teu senhorio, no Teu poder, no Teu amor. E queremos descansar, pois em meio a tantas tribulações, muitas vezes, o nosso coração fica irrequieto, a nossa alma fica amargurada, nós ficamos abatidos. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti, a confiar no Senhor, a crer que o Senhor está na administração completa das nossas vidas e que nada sai do Teu controle. E que assim nós podemos crer também que o Senhor tem algo maior para nós. Abençoa os Teus servos que estão nos assistindo nesta noite. Nós apresentamos a área da saúde dos familiares. Te apresentamos também, Senhor, a vida espiritual dos familiares dos Teus servos. Nós que nesta noite falaremos de um tema tão importante acerca da família mais uma vez, como plano, como projeto perfeito do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem planos para as nossas casas, para os nossos lares. Então pedimos, ó Deus, pela salvação, pela libertação dos nossos familiares. Ser com os Teus servos que também estão enfermos, estão atravessando momentos de luta, de batalha na área da saúde. Que o Senhor restaure, que o Senhor ministre a Tua cura de acordo com a Tua santa vontade. Nós apresentamos, ó Deus, também a vida de todos os nossos irmãos que estão enlutados, como o nosso irmão Eduardo Santos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, não somente dele, mas também de toda a sua família. Que essa bênção especial também seja estendida a todos os demais irmãos que durante o ano de 2021 perderam entes queridos, como a nossa irmã Norma, nossa irmã Lucy, nosso irmão Júnior, nossa irmã Márcia, nossa irmã Ieda e outros irmãos que não vêm agora à nossa mente. Pedimos que o Senhor ministre consolo, que o Senhor derrame bálsamo sobre os corações enlutados. Abençoa também, Senhor Deus, o nosso retorno de atividades, que seja um retorno de acordo com o Teu querer, que o Senhor livre de todo mal os Teus servos, livre das enfermidades, das infecções. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Pedimos que possamos cultuar o Teu nome no Teu templo, juntos, louvando e engrandecendo o santo nome de Jesus, sabendo que ali estamos cumprindo a Tua palavra, pois o Senhor mesmo nos ordena a tarefa de congregar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor edifique a Tua igreja, que a Tua igreja não seja levada por ventos de doutrina, nem por qualquer medo, nem por qualquer temor, mas, como disse o salmista, que possamos ter o nosso coração firmado em Ti, crendo que o Senhor é maior do que as nossas dificuldades, crendo que o Senhor é maior do que os nossos problemas. Pedimos, ó Deus, um restante de semana abençoado por Ti, guardado e protegido pelo Senhor. Concede livramento ao Teu povo. Sê conosco, ó Deus, também durante o término desta programação.
nos momentos em que nós estaremos ouvindo a Tua palavra. Pedimos também uma bênção especial pelo missionário João, que nesta noite falará ao Teu povo, pela sua família, pelo seu ministério e também pela Igreja Batista de Matosinhos, em Portugal, pastoreada pelo pastor José de Souza. Sê com todo este povo, ó Deus. Abençoa-os, protege-os, livra-os do mal. Edifica esta igreja para a honra, glória e louvor do Teu nome. E que ali, cada vez mais pessoas venham ser acrescentadas ao Teu reino, através da pregação da Tua palavra. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Como foi mencionado, hoje vamos falar sobre a família. E falar sobre família é falar sobre Deus, porque também é para isso que estamos aqui. O tema desta mensagem é Família, Plano Perfeito de Deus. Família, Plano Perfeito de Deus. E tal como nós cantamos, ainda agora, dizendo que nós sabemos quem Deus é, também aquilo que nós vamos ver hoje, com base na palavra de Deus, é o modo como o conceito de família está tão intimamente ligado com a essência do próprio Deus. E quando nós falamos a respeito de quem Deus é, isso também nos leva para o conceito de família. Então quero convidar os irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias. Primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, é fácil de encontrar. Gênesis capítulo 1, e vamos ler os versos 26 até ao 28. Gênesis capítulo 1, 26 até ao 28. Diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aqui, mas vamos ler agora no capítulo seguinte, capítulo 2, em que o autor do texto desenvolve um pouquinho mais o modo como homem e mulher foram criados. Então, no capítulo 2 do mesmo livro de Gênesis, vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como este lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se encontrava ajudadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos dar-te graças por esta manhã e porque podemos hoje celebrar este dia especial, Dia da Família. Nós te agradecemos pelas nossas famílias, pedimos a tua bênção sobre cada uma delas.
e sobre também a família que somos como igreja, como corpo teu. Pedimos que nesta hora o teu Espírito venha estar no nosso meio, no nosso lugar, para tocar nos nossos corações, para levar cativos os nossos pensamentos diante da tua presença, diante da tua vontade, diante da tua palavra. Paizinho, que tu possas falar e que cada um de nós possa ouvir. Porque sabemos, ó Deus, que quando tu falas, coisas acontecem, coisas se transformam, vidas são mudadas, tocadas e a tua palavra não volta vazia. Por isso, Deus, vem fazer conforme estiver no teu coração nesta manhã, em cada uma das nossas vidas. E nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como foi dito, vamos falar sobre família e sobre esta relação entre família e quem Deus é. E como a família expressa quem Deus é. E quando nós falamos sobre alguém, qualquer pessoa, sobre o caráter dessa pessoa, sobre como essa pessoa é, o caráter dessa pessoa é definido, em primeiro lugar, pelas coisas que essa pessoa ama ou que essa pessoa despreza ou odeia. Então, quando nós pensamos em Deus, quais são as coisas que nós sabemos que Ele ama? A Bíblia fala-nos sobre algumas dessas coisas. A primeira que vem à minha mente é que Deus ama pessoas. Ele ama a nós, Ele ama a mim, Ele ama a si, a cada um de nós. Ele ama as pessoas que Ele criou de uma forma tão especial e tão particular. Nós lemos uma parte do capítulo 1 de Gênesis, mas nós vemos que se nós lêssemos desde o início do capítulo, creio que praticamente toda a gente aqui já deve ter lido o capítulo 1 de Gênesis, e nós vemos que desde o momento da criação, houve uma diferença fundamental entre o modo em que Deus criou todas as coisas e depois o modo que Deus criou o homem. Desde o início, Deus criou por falar. Disse Deus e as coisas aconteceram. Foi uma criação à distância. No entanto, quando Deus vai criar o ser humano, quando Deus vai criar o homem, Ele vai moldá-lo a partir do pó da terra, da lama. E a imagem que isso me traz é uma imagem de um Deus que quer ter tanta proximidade conosco que Ele está pronto a sujar as próprias mãos. Porque desde a nossa criação Ele quer ter um relacionamento próximo e pessoal e de intimidade conosco. Outra coisa que Deus ama é a vida. Ele é um Deus de vida. E a vida acontece porque é da vontade de Deus que a vida exista. É um dos grandes mistérios do universo que a ciência tenta explicar, diz respeito às origens da vida. E dizem que a vida surgiu por causa de uma aglomeração mais ou menos fortuita ou casual de células que se juntaram e a partir daí a vida surgiu. Mas ainda ninguém hoje conseguiu explicar de uma forma perfeita ou que fosse facilmente compreendida como é que isso, na verdade, se tornou possível sem a intervenção de um ser divino ou superior. Na verdade, a vida existe porque Deus a criou, porque Deus a deseja, porque Deus a ama. E Ele ama tanto a vida que mesmo quando tudo aponta para a morte, Deus insiste na vida. Ele ama tanto a vida que Ele enviou o seu próprio Filho para vencer a morte e para destruir a morte e para trazer vida, vida eterna e vida em abundância. E esse Jesus, quando veio, também nos ensinou sobre o amor. Ele disse que nós deveríamos amar-nos uns aos outros, que nós deveríamos amar a Deus, que nós deveríamos amar o próximo, e até disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Isto revela que Deus é um Deus que ama relacionamentos. Ele é um Deus que ama amar. É um Deus que, se há alguma coisa que o define, é o amor. Deus é amor. E o amor é o maior de todos os sentimentos. Ele é um Deus de relacionamentos. Por que é que Deus
é um Deus de amor. Porque é que Deus escolheu criar-nos e, além disso, amar-nos? Porque é que Deus valoriza tanto estes relacionamentos e o relacionamento conosco de uma forma pessoal? A resposta a essa pergunta reside na própria essência de quem Deus é. A Bíblia começa com esta frase: no princípio criou Deus. Essa frase é de uma profundidade tão grande e que muitas vezes nos passa despercebido, até por causa da tradução no português. Essa frase no hebraico é Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit é a palavra no princípio, ou Gênesis. Na verdade, o título do livro de Gênesis no hebraico é a palavra Bereshit. Portanto, é no início, no princípio. Depois a palavra bara é a palavra criou. E é um verbo que na Bíblia só é usado em relação a Deus. É um verbo que sempre que ele aparece na Bíblia, o sujeito desse verbo é Deus. Deus é o único Criador, não existe outro. E depois a palavra Elohim. Elohim é uma palavra curiosa, a palavra que é traduzida por Deus. No entanto, na verdade, a palavra Deus no hebraico não é a palavra Elohim, mas é a palavra El. Muitas vezes aparece com outras terminações, como por exemplo Eloá ou Eli. Por exemplo, Jesus, quando estava lá na cruz, em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, El é a palavra, na verdade, é a palavra Deus, é a palavra no singular. No princípio criou Deus. O Him de Elohim, na verdade, é um plural. É a forma no hebraico de colocar a palavra no plural. Então, na verdade, esta frase não deveria ser traduzida por no princípio criou Deus, mas sim no princípio criou deuses. Porque o verbo barar está no singular. No plural seria baruch e não barar. Então a tradução literal da primeira frase da Bíblia seria: no princípio criou deuses. E se parece que isso está gramaticamente errado, então é porque está. Isso é completamente verdade. Mas a gramática não é teologia. E aquilo que acontece aqui é que nenhuma língua inventada por homens é capaz de descrever a grandeza de quem Deus é. E aquilo que nós vemos é que desde a primeira frase da Bíblia, a Bíblia revela-nos que Deus é um, mas ao mesmo tempo Ele é mais do que um. Na teologia cristã nós chamamos a isso de Trindade. É um Deus que é um, mas que Ele é, ao mesmo tempo, mais do que um. Ele é um Deus de relacionamentos, é um Deus que ama relacionamentos, porque a sua própria existência é um relacionamento eterno, perfeito e completo entre Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que também no verso 26 que nós lemos, quando Deus decide criar o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É a imagem e a semelhança deste Deus que nós fomos criados. E esta é uma imagem que é tão grande, tão rica e tão complexa que ela nunca poderia ser contida em apenas um único ser. Então por isso Deus fez dois, homem e mulher. E se nós lermos mais uma vez Gênesis capítulo 1, este poema da criação, nós veremos que aquilo que ele descreve é que todos os seres vivos foram criados segundo a sua espécie. É uma frase que se repete ao longo desse capítulo. Os vários seres vivos foram criados segundo a sua espécie, ou conforme a sua espécie. Mas quando fala sobre o homem e sobre a mulher, ele diz que eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E mesmo nos tempos em que correm, em que
cada vez mais parece haver pessoas confusas a respeito do que significa ou do que é ser homem, o que é ser mulher. Não é difícil para qualquer pessoa que tenha algum senso de lógica compreender que há diferenças fundamentais entre homens e entre mulheres. E essas diferenças não são apenas anatómicas. Homens e mulheres são diferentes na sua fisiologia, na sua anatomia, na sua psicologia, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de falar, de vestir, nas suas escolhas, nas suas prioridades. O homem é mais racional, a mulher é mais emotiva. As diferenças são incontáveis. Mas apesar de todas essas diferenças, aquilo que nós vemos é que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso significa que há aspectos que os homens têm que melhor refletem quem Deus é, e ao mesmo tempo que há aspectos que as mulheres têm, características que as mulheres têm, que também melhor refletem quem Deus é. Homens e mulheres são iguais um ao outro, mas eles também são diferentes um do outro. E na mulher o homem encontra alguém com quem se pode relacionar, mas também alguém que de certa forma se lhe opõe. É uma espécie de complementaridade. Há um certo conflito, mas também há uma complementaridade. Há formas diferentes de pensar. E é por isso que quando Adão estava perdido lá no meio da criação, Deus concluiu que não seria bom que ele estivesse só. E a sua obra criadora só ficou completa quando a mulher foi criada. E é curioso que para criar a mulher, Deus poderia tê-la criado da mesma forma que criou o homem, tomado o pó da terra e tendo-a moldado com as suas próprias mãos. E ele a fez também com as suas próprias mãos, mas não foi a partir do pó da terra. Ele decidiu usar carne e osso do próprio homem para fazer a mulher. E por isso, quando Adão viu aquela mulher, ele disse primeiro ele deve ter dito alguma coisa como, uau. Mas depois disso ele disse, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que é que isso nos revela? A própria Bíblia diz aquilo que isso nos revela, que mais uma vez no casamento, homem e mulher são um, mas eles também são mais do que um. Assim como Deus é um, mas Ele também é mais do que um. Por isso o casamento e a família não foram decretados por alguma conveniência cultural, social ou por alguma necessidade emocional que o homem tivesse. Eles foram instituídos pelo próprio Deus como a verdadeira imagem de quem Deus é. Que maior significado poderíamos nós encontrar na família e no casamento do que este? De que ele é uma imagem do próprio Deus. Agora, não quero que os irmãos me interpretem mal. Isto não quer dizer que Deus não se agrada dos solteiros. Ou que Deus quer que todos se casem. É muito pelo contrário. Né? Basta nós pensarmos em Jesus. Jesus viveu solteiro toda a sua vida e dificilmente alguém poderá dizer que algum outro homem viveu uma vida mais plena, mais cheia de significado do que Jesus alguma vez experimentou ou viveu. Mas mesmo Jesus, que viveu como solteiro toda a sua vida, veio ao mundo no contexto de uma família, assim como cada um de nós. Então o que isso significa é que há uma complementariedade entre homem e mulher e que essa complementariedade é necessária para nós melhor expressarmos a imagem e semelhança de Deus. E então isso acontece de uma forma mais clara quando um homem e quando uma mulher
se relacionam de uma forma que reflete este Deus que existe e que sempre existiu em comunhão consigo mesmo. Então, por causa disso, nós podemos começar a compreender porque é que Deus ama tanto a família e porque é que Deus instituiu a família. Porque de todas as coisas que foram criadas e de todas as instituições e mandamentos que Deus nos deixou, a família é a melhor representação de quem Deus é. É por esse motivo que Deus constituiu a família e a deixou como base de toda a condição humana. A importância da família é transversal a qualquer cultura, a qualquer sociedade, independentemente da época em que viveu, independentemente do seu passado, independentemente da sua história. Antes de haver tribos e nações e reinos e cidades, existiam famílias. E a própria história da Bíblia é uma história desde o início até ao fim, é uma história de famílias. É a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e da sua genealogia até chegar a Jesus Cristo. No entanto, diz-se por aí hoje, e com razão, que a família está em crise. E na verdade as famílias têm um problema. Têm um problema fundamental. Eu digo que a família está em crise, eu não sei se aqueles que me ouvem concordam com essa afirmação, mas eu penso que bastará nós olharmos para alguns factos, para a realidade que nós vivemos, bastará estarmos atentos às notícias que todos os dias nós ouvimos e parece que realmente os factos a isso apontam. Por exemplo, segundo dados oficiais do ano de 2019, eu não quis usar os dados de 2020, porque o ano 2020, como sabemos, foi um ano um pouco atípico. Então, segundo os dados de 2019, registaram-se em Portugal 33.272 casamentos. Isso pode parecer muito, mas se verificarmos que no ano de 1960, portanto há 60 anos atrás, houve 69.457 casamentos, ou seja, mais do que 2 vezes o número de casamentos de 2019. Esse é um dado que desde logo nos permite começar a entender como a instituição do casamento tem decaído na sua importância. E com certeza que o único motivo para esta queda não é apenas económico, porque porventura hoje muitas pessoas dizem que não se casam por motivos económicos, porque não têm dinheiro para isso. Eu duvido que a situação económica do país de há 60 anos atrás fosse significativamente pior do que aquela que é hoje. Por outro lado, no mesmo ano, em 2019, houve 20.431 divórcios. Sabem quantos houve em 1960? 749. Ou seja, houve um aumento de quase 30 vezes. Os registros oficiais apontam que hoje, nos nossos dias em Portugal, 61,4% dos casamentos terminam em divórcio. A família, o casamento, estão em crise. Não apenas isso, mas também o próprio conceito do que é ser uma família e desta identidade que nós temos como homens, como mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, cada vez mais é questionada e colocada em causa. Bastaria falarmos, abordarmos coisas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, todas as questões relacionadas com a chamada ideologia de género, as novas noções de parentalidade e as novas noções do que é ser uma família. Por isso podemos dizer e afirmar que a família, ou pelo menos o conceito de família, à imagem e semelhança de Deus, está em crise. E isso acontece por um motivo muito simples. É porque pelo mesmo motivo que Deus ama a família,
e a criou à sua própria imagem e à sua semelhança. É por esse mesmo motivo que o diabo odeia a família e quer destruí-la a todo o custo. Porque se há coisa que o diabo mais quer destruir, é aquilo que Deus ama. E se há coisa que Deus mais ama, é a família. Assim, quando nós olhamos para as famílias, é fácil nós vermos que a mesma coisa que deveria dar-nos esta imagem e semelhança de quem Deus é, muitas vezes é também aquela que nos transmite maior uma imagem da corrupção, da queda e do pecado em que o ser humano caiu. E quão longe nós realmente estamos da vontade de Deus. Na verdade, todas as famílias têm problemas. Não há nenhuma família que esteja isenta de problemas. Porque a dificuldade nos relacionamentos, e principalmente nos relacionamentos no contexto familiar, faz parte do problema do que é ser humano. E se pensarmos bem, nós veremos que a maior parte dos problemas que temos, se não todos, estão diretamente relacionados com algum tipo de relacionamento, com alguma pessoa. A questão é que nós queremos ter relacionamentos, porque para isso nós fomos criados. Nós sabemos que os relacionamentos são importantes, mas muitas vezes nós pura e simplesmente não sabemos lidar uns com os outros. E até nas histórias da Bíblia nós vemos isso acontecer. Na primeira família que existiu, Caim matou o seu irmão Abel. Na família de Abraão, a sua própria mulher insistiu para que ele tivesse um filho de uma escrava e que já agora, de certeza, não teve nenhum voto na matéria. Isso gerou muitos e graves problemas que sabemos muito bem. Isaac e Rebeca, também por sua vez, tinham cada um o seu filho preferido. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E se nós lemos a sua história, nós vemos como isso destruiu a unidade da sua família. E o que falar então dos filhos de Jacó, que também por sua vez tinha os seus filhos preferidos, Jacó e Benjamim. E por causa disso, isso criou tanto ódio nos seus outros filhos que eles venderam, deitaram José num poço e o venderam como escravo para o Egito. Famílias de Deus, famílias imperfeitas, e nós nem sequer saímos do livro de Gênesis em todos estes exemplos. Em todos os tipos de relacionamento, nós encontramos o mesmo problema. Nós sabemos que nós fomos criados para viver em comunidade, no entanto, isso é muito mais difícil de fazer do que nós poderíamos pensar. E os relacionamentos trazem-nos esta ambiguidade. Por um lado, eles nos trazem alegria, porque eles são um reflexo de quem Deus é, são um reflexo da imagem à qual nós fomos criados, mas também eles nos trazem ou podem trazer tristeza, porque como todas as outras coisas que foram criadas, eles foram corrompidos por causa do pecado. E nenhuma relação enfatiza tanto esta dualidade entre alegrias e tristezas como as relações familiares. Como as pessoas com as quais muitas vezes nós deveríamos ser mais próximas, de um certo modo, e frequentemente são aquelas que mais severamente nos ferem. Eu sei, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que ouvem, que quando nós falamos em família, há uma multidão de experiências que está aqui. Há uma multidão de expectativas entre aqueles que me ouvem. Para alguns, o conceito de casamento é uma expectativa ainda por realizar, para o futuro. Para outros, foi uma experiência que correu mal e que pode ou não querer ser repetida. Há aqueles que casaram há pouco, que ainda estão em lua de mel. Há aqueles que já partilharam uma vida inteira juntos. Há pais com filhos de outros casamentos. Porventura há pessoas que vivem juntas e que nem sequer são casadas.
Há aqueles para quem este tópico traz mais dor do que alegria. Há pais e mães solteiros, há sentimentos de perda, há arrependimentos, há todo tipo de situações que neste momento podem levá-lo a pensar, nem que seja lá no subconsciente, que este modelo e este conceito de família não se aplica ou jamais se aplicará a si. E por isso esta mensagem também não se aplica. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela aplica-se a todos, independentemente da situação, da circunstância, do contexto, do passado, do presente ou do futuro. A Bíblia aplica-se a todos aqueles que querem vê-la aplicada nas suas próprias vidas. E na verdade todos nós nascemos numa família, ainda que essa família possa ser ou possa ter sido uma má família. E é precisamente por causa das más famílias, porque infelizmente elas existem, mas também não apenas por causa delas, que Deus preparou uma outra família. E essa família Ele chamou de igreja. Deus preparou a igreja como uma família, como uma comunidade daqueles que querem viver conforme a plena expressão da imagem de quem Deus é e pela qual foram criados. É por isso que nós na igreja chamamos uns aos outros de irmãos e de irmãs, porque nós temos o mesmo Pai. É por isso que a Bíblia apresenta a imagem da igreja como a imagem de uma noiva, a qual o noivo Jesus virá buscar, ainda nesta imagem de casamento. E é claro que a igreja também não é uma família perfeita, porque onde quer que há um ser humano existe a imperfeição. E na igreja não é diferente. Mas ainda assim a igreja é o único lugar à face da terra onde a família pode atingir o seu pleno potencial, ou pelo menos o potencial que lhe foi dado e destinado no plano de Deus. Como eu disse, o tema desta mensagem é família, plano perfeito de Deus. Então, para concluir, qual é que é esse plano? E de uma forma prática, de que modo é que nós podemos aplicar este conceito de família à imagem e semelhança de Deus nas nossas famílias, na nossa igreja, nas nossas vidas? Bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que nós lemos, dá-nos algumas pistas sobre isso. Deus criou o homem e depois o que ele fez foi abençoar o homem. E ele disse para ele dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Basicamente, Deus disse ao homem para que ele frutificasse. No versículo 28, exatamente. Para que ele frutificasse, para que ele se multiplicasse, para que ele enchesse a terra, para que ele sujeitasse a terra. O impulso que Deus deu à família foi o impulso de abençoar, foi o impulso de frutificar, de multiplicar, de dominar, ou seja, de trazer ao mundo propósito e força e vida e bênção. Esse é o objetivo da família e é o plano de Deus para a família no contexto da criação. Então, de uma forma prática, como é que nós podemos aplicar isto nas nossas vidas e nas nossas famílias? Eu tenho aqui 5 sugestões para as nossas famílias que vou falar bem rapidamente. Primeira, pense sobre o que é que a sua família tem mostrado ao mundo. Ou sobre o que é que a nossa família, que somos como igreja, tem mostrado ao mundo. As nossas famílias têm mostrado quem Deus é. As nossas famílias têm sido um reflexo da imagem de quem Deus é. De que forma é que nós poderíamos proteger melhor a imagem da família, a imagem e semelhança de Deus?
Segundo, aprenda a viver em paz com a família que tem. Aprenda a viver em paz com a família que tem. Para alguns isto pode ser mais difícil do que para outros. Mas independentemente de como é a sua família, peça ajuda a Deus. Para que Deus lhe mostre a forma de viver no contexto da sua família, de modo a refletir quem Deus é. Para isso, porventura, poderá ser necessário exercer o perdão, poderá ser necessário ceder em uma ou em outra coisa. Cada pessoa, cada família tem as suas circunstâncias particulares. E aquilo que eu oro hoje é para que Deus possa tocar nos corações de cada um, para trazer uma aplicação prática a essa mesma circunstância e a esse contexto. Terceiro, não alimente a ideia ilusória da família perfeita. Não alimente a ideia ilusória da família perfeita. Por quê? Porque quando nós alimentamos uma ideia de alguma coisa que nós não temos, então nós vamos ignorar e esquecer de dar valor àquilo que nós já temos. Na verdade, nós não controlamos o nosso próprio destino e muito menos o destino dos nossos filhos e das nossas filhas. Nós podemos planear, nós podemos orientar, mas o futuro pertence a Deus e às escolhas que cada um faz. Isto também implica a honestidade de nós podermos reconhecer e abordar os erros que as nossas famílias têm. Em vez de tentar escondê-los, nós devemos procurar corrigi-los. Quarta sugestão. Peça a Deus que o ajude para que a sua família reflita a imagem de quem Deus é. Que cada família possa ser uma imagem, um canal, uma plataforma, um farol, ser sal e ser luz, independentemente das imperfeições que qualquer família tem. Independentemente daquilo que aconteceu no passado ou das circunstâncias do presente. Precisamos compreender, reconhecer e validar em nós mesmos esta noção que a Bíblia nos dá de que cada família tem em si mesmo o potencial de representar Deus na terra e no contexto em que vive. Quinto e último lugar, lembre-se que a igreja é a família de Deus. É uma família de famílias. É uma comunidade que busca com a confiança de que encontrará e de que receberá de Deus aquilo que precisa e aquilo que procura. E se mais nenhuma família você tem, ou se porventura a sua família está distante, então lembre-se que esta é a sua família. Que o próprio Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Esta é a sua família. Para concluir, a família é possível, é plano de Deus, é o plano perfeito de Deus. E ela existe por um único motivo. Porque Deus, na sua graça, no seu infinito amor, o Deus que sempre existiu em eterna comunhão consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele decidiu que haveria um momento, um breve momento único, não apenas em toda a história, mas em toda a eternidade, em que esta perfeita comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, em que esta perfeita harmonia, em que este perfeito amor entre o Deus triuno deixou de existir. Esse momento foi o momento em que Jesus, lá na cruz do Calvário, clamou e disse: Deus meu, porque me desamparaste. Penso só sobre a profundidade disso. Por amor a mim e a si, e para que as nossas famílias fossem possíveis, nesse momento único
em toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre viviam, sempre viveram, sempre existiram em harmonia, deixaram essa harmonia de lado, porque sobre Cristo estava o nosso pecado. E foi por isso que Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por isso que Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele pediu: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O medo de Jesus não era o sofrimento físico que ele iria sofrer, não era a morte que ele iria enfrentar. O medo de Jesus é que nesse único momento ele iria estar distante do Pai, de uma forma que ele nunca tinha estado antes e de uma forma que ele jamais esteve. Por amor a mim, por amor a ti, e para que as nossas famílias fossem possíveis e parte deste plano. Para que nós hoje também pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Para que pudéssemos ser parte da sua família. Que Deus abençoe cada um de nós e que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós queremos mais uma vez agradecer ao missionário João de Souza. Eu entrei em contato com ele no último domingo e ele prontamente nos atendeu. Queremos também agradecer a Deus pelo seu ministério, por toda a sua família. Nosso irmão missionário João de Souza é casado com a minha prima Dejane. Eles moram em Portugal e lá eles desempenham todas essas atividades na Igreja do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente. Eu estou certo de que brevemente o missionário João de Souza também estará conosco em mais programações. Os irmãos se lembram que lá no ano passado, lá no mês de março de 2020, quando ainda nem sequer existia pandemia aqui no Brasil, estava praticamente tudo certo para o missionário João de Souza pregar em nossa igreja. Mas uma semana depois, houve todo esse início de processo pandêmico e nós tivemos que suspender as nossas atividades. Então, a presença do missionário João de Souza ficou como que suspensa e hoje, pela graça de Deus, o nosso irmão esteve trazendo a mensagem da palavra do Senhor à nossa igreja. E cremos que aproverá o Senhor que o nosso irmão, juntamente com a sua família, esteja conosco aqui presencialmente no Ceará, na nossa igreja, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Que assim o Senhor faça em nome de Jesus. Vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa reflexão riquíssima. Vamos também pedir ao Senhor que nos conceda um restante de dia e um restante de semana guardado por Ele. Oremos. Nosso Deus, nós queremos te glorificar pela mensagem bíblica pregada pelo teu servo, pelas lições que foram trazidas ao teu povo nesta noite. Pedimos que o teu Santo Espírito aplique todas essas verdades aos nossos corações, que possamos meditar e também internalizar aquilo que foi ouvido. Abençoa o teu servo, missionário João de Souza, a sua família, a igreja na qual ele se congrega. Abençoa o pastor José de Souza, da Igreja Batista de Matozinhos, uma igreja co-irmã que está do outro lado do oceano. Pedimos que a tua graça seja derramada sobre aquela igreja, que mais pessoas possam ouvir o teu evangelho e ser acrescentadas ao teu reino. Pedimos também, Senhor Deus, pela nossa semana, pelo término desta semana, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor também traga resoluções a conflitos, que o Senhor solucione problemas que se iniciaram no decorrer desta semana e temos sabido em relação a dificuldades familiares, a dificuldades na área da saúde, entregamos diante do Senhor. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos traga à tua casa, domingo pela manhã, domingo pela noite, para que juntos com o teu povo possamos louvar e engrandecer o teu nome.
os teus servos que ainda permanecerão em suas casas, que por semelhante modo também sejam um alvo das tuas bênçãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus os abençoe abundantemente. Que a graça e a paz de Cristo sejam derramadas sobre as vossas vidas e sobre as vossas casas. Em nome de Jesus. Recebam o nosso abraço. Amém.